Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Convido vocês hoje, meus queridos, para que juntos estejamos aprendendo um pouco sobre a terceira categoria dos dons, que são os dons espirituais. Então eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, para ficar até o final deste vídeo, para que nós possamos ter uma compreensão melhor acerca deste assunto que é muito relevante também para todos nós. E esses dons, onde é que nós encontramos, pastor? Na Bíblia. Encontramos, meus queridos, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 1 ao 10, e esses dons são concedidos pelo Espírito Santo de Deus. E o primeiro deles, irmãos, na lista está lá, o dom de palavra de sabedoria, depois vem o dom de palavra de conhecimento, depois o dom de fé, os dons de curar, o de operação de milagres, o de discernimento de espíritos, o de profecia, de variedade de línguas e de interpretação de línguas. São os dons concedidos pelo Espírito Santo no momento da manifestação espiritual, para beneficiar a todos os crentes visando um fim proveitoso. Esses dons são permanentes, pastor? Não, são eventuais. É a instrumentalidade que o Espírito Santo usa. Amém? Mas antes, meus queridos, de enfatizarmos sobre os 9 dons, eu gostaria de enfatizar sobre um ponto crucial para a nossa correta interpretação acerca do uso dos dons espirituais. Amém? O Espírito Santo, ele transmite o poder e a sabedoria de Deus através dos dons espirituais. E aqueles que compreendem corretamente a doutrina, creem, valorizam, buscam, oportunizam com liberdade responsável e reverente as manifestações dos dons e honram o Espírito Santo com a espiritualidade real, com ordem e decência nos cultos, irmãos, proporcionando o benefício desejado por Deus ao seu povo e a verdadeira atuação do Senhor na igreja. Então, queridos, esses dons são do Espírito Santo e operam inesperadamente, assim como aconteceu, meus queridos, lá no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2. O Espírito Santo não é controlado e usado pelo homem na manifestação legítima. E sendo Deus, é Ele quem tem o controle, a gerência dos dons, e usa os homens consagrados para as necessidades que Ele vê na sua igreja, visando um fim proveitoso. Então, as manifestações dos dons espirituais na igreja não são ordinárias, comuns. Antes surgem ocasionalmente, são gloriosas e especiais para suprir necessidades que tanto o púlpito como o ministério da igreja local precisam, devido às suas limitações humanas, irmãos. Então, meus amados, é preciso sim, queridos, diante das nossas limitações, das nossas insuficiências, nós precisamos da intervenção e ministração direta de Deus. Estes dons são cedidos aos homens para a edificação da igreja e para o fim proveitoso divino destinado a cada dom. Amém? Meus amados, tem muita gente que pensa que o Espírito Santo ele é um garçom para nos servir na hora que nós quisermos. Não é assim, queridos. Nada é nosso, irmãos. Tudo provém do Senhor. Amém? Então eu gostaria de enfatizar acerca do primeiro dom, que é o dom de palavra de sabedoria, irmãos. Louvado seja Deus. Esse dom, meus queridos, ele fala da compreensão e transmissão das coisas profundas de Deus, dada por uma manifestação direta do Espírito de Deus. Ele é o pronunciamento ou a declaração de sabedoria, a sabedoria de Deus manifestada na formação de seus conselhos e também, meus queridos, da habilidade ou capacidade sobrenatural para expressar o conhecimento. Amém? Este dom proporciona, irmãos, compreensão, ensinando de maneira correta a aplicá-lo. O dom de palavra de sabedoria é uma habilidade sobrenatural para expressar o conhecimento de Deus. Trata-se do conhecimento corretamente aplicado. Amém? Louvado seja Deus. Algumas situações práticas em que o dom de palavra de sabedoria pode se manifestar. Na vida normal da igreja, onde há necessidade de sábia direção. É muito importante, queridos. Nos conselhos acertados também dos pais aos filhos. Veja só o quanto é importante. Na defesa eficiente da causa de Cristo. Louvado seja Deus.
em momentos críticos da vida pessoal, familiar ou na obra do Senhor. Então, queridos, são algumas situações em que esse dom de palavra de sabedoria pode se manifestar. Amém? Em favor de cada um de nós crentes. Eu gostaria também de enfatizar aqui sobre o segundo dom, meus queridos, que é o de palavra de conhecimento, que é a revelação sobrenatural de algum fato que existe na mente de Deus, mas que o homem, devido às suas limitações, não pode conhecer, a não ser por intervenção divina e revelação do Espírito Santo. Louvado seja Deus! Esse dom, meus queridos, é o dom principal do mestre, daquele que recebe de Deus maior dose de conhecimento espiritual que o normal. E como ele deve transmitir tal conhecimento? Glória a Deus! Esse dom consiste em penetração nas profundezas da ciência de Deus, pelo qual podemos saber e assim compreender e conhecer aquilo que pelo conhecimento humano limitado jamais poderíamos alcançar. Meus amados, nós precisamos, irmãos, de todos esses dons, mas é o Espírito Santo que determina a hora que ele quiser usar, a quem ele quer usar e da forma como ele quiser usar, irmãos. Agora eu quero falar sobre o terceiro dom, meus amados, que é o dom de fé. O dom de fé é o dom básico para a operação de todos os demais dons do Espírito Santo. O dom de fé, meus amados, é uma forma de fé que vai além da fé natural e da fé para a salvação. Ele confia sobrenaturalmente e não duvida em relação aos assuntos específicos envolvidos. O dom de fé, quando recebido, gera uma certeza divina em suas almas que triunfa sobre tudo. Glória a Jesus! Algumas situações práticas em que o dom de fé pode se manifestar. Em ocasiões extremas, em tempos de crise, onde há necessidade de um milagre, nas adversidades da vida ou na vida da igreja local. Amém? Agora eu quero enfatizar sobre o quarto dom, os dons de curar. Os dons de curar são aquelas curas que Deus realiza sobrenaturalmente pelo Espírito. O plural sugere, meus irmãos, que, como existem muitas doenças e moléstias, o dom está relacionado à cura de muitas desordens. Os dons de curar consistem em uma operação do Espírito Santo, pela qual o poder de cura que Jesus ganhou lá na cruz em favor das nossas vidas é transmitido ao doente de modo abundante e imediato para a cura completa. Aleluia! Os dons de curar, como a milagrosa manifestação do Espírito Santo para a cura de todas as doenças humanas, quer sejam físicas, emocionais ou mentais. Glória a Deus! Meus amados, são algumas situações práticas em que o dom de curar pode se manifestar. Através da imposição de mãos, pela imposição de mãos acompanhada da repreensão da enfermidade, através da unção com óleo aplicada em obediência à oração feita com fé, através da oração com concordância, união na oração e pela eficácia da fé. Amém? Glória a Deus! Então, amados, eu gostaria de enfatizar sobre o quinto dom, que é o dom de operação de milagres. O dom de operação de milagres é uma manifestação do poder além do curso normal da lei natural. É uma permissão divina para se fazer algo que não se poderia ser feito naturalmente. Este dom é uma operação do Espírito Santo pela qual é transmitido o poder ilimitado do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus! Algumas situações práticas em que o dom pode se manifestar. O dom operou muitas vezes na vida de Cristo, na cura também de enfermidades, na expulsão de demônios, operando maravilhas da natureza nas condições climáticas, por exemplo. Louvado seja Deus! E o dom de profecia, irmãos, que nós já conhecemos. Eu quero falar aqui sobre esse sexto dom, que no Novo Testamento há 3 tipos de profetas. Primeiro, o profeta por dom pessoal, que é um irmão que defende a verdade no meio do povo de Deus na igreja. Segundo, o profeta por dom ministerial, que é o pregador da Escritura Sagrada. Terceiro, o profeta que é usado momentaneamente com o dom de profecia, para entregar uma mensagem da parte de Deus ao povo, para ensinar, consolar ou exortar, motivar e aconselhar aos irmãos. Amém? Meus amados, esses dons que o Espírito Santo nos concede são dádivas maravilhosas, irmãos.
Agora eu quero falar sobre o sétimo dom espiritual, que é um dom importantíssimo também, queridos. O dom de discernimento de espíritos. Ele é um dom que gera a capacidade de discernir o mundo espiritual e especialmente detectar a verdadeira fonte das circunstâncias ou motivos das pessoas. É evidentemente o dom de discernir espíritos, é a capacidade de discernir a fonte de uma manifestação espiritual. É um dom do Espírito Santo que manifesta a sua presença e opera mediante o seu poder. Este dom é de extrema necessidade para a igreja, irmãos, principalmente para os seus líderes. Amém? Algumas situações práticas em que o dom de discernimento de espíritos pode se manifestar. Na batalha espiritual cristã, ele é uma das armas que o Espírito Santo nos concede para lutar e vencer, irmãos. Esta arma serve tanto para a defesa como para o ataque contra o reino das trevas. Para discernir e julgar doutrinas e filosofias novas, se elas são ensinamento de Deus ou humanos ou diabólicos. É muito importante, meus amados, extremamente indispensável para discernir a fonte de uma manifestação espiritual, se é do Espírito Santo, ou de um espírito maligno, ou tão somente do espírito humano. Amém, irmãos? Então esse discernimento de espíritos, ele é um dom que é extremamente, meus amados, é importantíssimo para cada um de nós. Agora, o de variedade de línguas. Esse dom, meus queridos, ele fala sobrenaturalmente em uma língua não conhecida pelo indivíduo. O plural permite diferentes formas, possivelmente harmonizando as línguas conhecidas faladas. O termo variedade, sem dúvidas, refere-se ao fato de haver outras línguas e língua dos homens e dos anjos. Agora sobre o dom de interpretação de línguas. O dom de interpretação de línguas traz a explicação milagrosa do significado da mensagem em variedade de línguas. E o seu propósito é tornar compreensivas as palavras proferidas em êxtase e inspiradas pelo Espírito Santo, as quais se manifestam em línguas estranhas. Então, meus amados irmãos, são esses os novos dons espirituais, concedidos pelo nosso amigo, o nosso Consolador, o nosso intercessor, o nosso advogado, aquele que está em todo o tempo conosco, o nosso amigo Espírito Santo de Deus. Então, amados, eu espero que através desse pequeno estudo, que você possa ter tido uma compreensão melhor acerca dos dons espirituais, que você possa ter, de alguma forma, ter compreendido e se identificado com alguns destes dons. Porque o Espírito Santo de Deus, amados, ele tem prazer em nos usar. Ele tem prazer em edificar nossas vidas. Ele tem prazer em nos habilitar, em nos capacitar para a sua obra aqui na terra. Tudo é dele, meus amados. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Eu quero apresentar a tua vida ministerial. Eu quero apresentar a tua vida espiritual e a tua família em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, muitas vezes, Pai, o Senhor tem nos usado através do Teu Espírito Santo. O Senhor tem, meu Deus, nos capacitado para que nós estejamos, Senhor, também fazendo aquilo que de fato Te apraz. E nesse momento, em nome de Jesus, Senhor, eu Te peço que o Senhor esteja capacitando a cada um dos Teus servos cada vez mais e mais. Que o Senhor esteja, meu Deus, dando a direção. Que o Senhor esteja, meu Pai, manifestando o Teu poder sobrenatural através dos dons espirituais. Meu amigo Espírito Santo, continua nos ajudando em nossas fraquezas. Continua nos fortalecendo na Tua presença. Continua nos usando para o louvor da Tua glória. Meu Deus, que o Senhor continue tendo liberdade e acesso através das nossas vidas. Que o Senhor continue nos moldando a cada manhã, Senhor. Nos ajuda, Pai, a continuarmos sendo fiéis a Ti, a andarmos em integridade na Tua presença, em fidelidade, em temor e tremor diante do Senhor. Em nome de Jesus eu Te peço, Senhor, ajuda os meus irmãos, Pai. Ajuda cada um dos Teus servos, meu Deus, na sua vida ministerial, na sua vida espiritual. Seja com eles, Pai, também na sua vida conjugal, na sua vida familiar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, concede-nos mais e mais da Tua presença, do Teu poder, da Tua unção e dos Teus dons, para o louvor da Tua glória. É o que eu Te peço e Te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, esses dons pertencem ao Espírito Santo de Deus.
Que Ele continue te usando aqui na terra para o louvor da sua glória em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço a todos e um beijo no coração de todos em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.